E fala, meu povo, hoje eu tô aqui para falar com vocês do Aquaviva de Profumum Roma, tá? Já tô com ele aqui nas costas da mão direita, inclusive eu acho que vai dar para vocês perceberem o quão oleoso é essa criança. Simbora pra resenha. No fragrante que ele tá categorizado como um amadeirado aromático, tá, povo? Mas isso aqui é um cítrico amadeirado, tá? Não sei de onde que eles tiraram que isso aqui é um amadeirado aromático, mas temos aqui um cítrico amadeirado lançado em 2006 pela Casa Profumum Roma, perfumaria italiana de nicho de altíssima qualidade. É o meu primeiro contato, inclusive, com Profumum Roma, e eu, cara, tô completamente apaixonado por esse perfume e por essa casa. É um perfumaço, já adianto aí para vocês. Seguinte, em relação a notas, o que a gente tem nesse cara, tá? Basicamente 4 notinhas aqui: limão, amalfi, cipreste, cedro e ládano, tá? Cara, em resumo, basicamente, para quem quer, né, ter alguma informação antes de eu entrar realmente na resenha e falar nota por nota e etc, etc, explicar a fundo o cheiro, em resumo, a gente tem aqui, pelo menos do que eu tive contato até hoje em perfumaria, vocês podem ver o meu histórico praticamente inteiro aqui no canal e lá no Instagram. A gente tem aqui o melhor cítrico que eu já senti na minha vida, tá? O melhor cítrico que eu já tive contato, e provavelmente pelas pessoas que eu já tive, que eu já conversei, que conhecem esse perfume, muito provavelmente é o melhor cítrico da perfumaria. Posso dizer isso sem muito medo de errar, principalmente quando a gente se trata de cítricos amadeirados, né? Não de cítrico aromático, por exemplo, que aí já seria, por exemplo, já teria Timeless, já teria Twin Iconic e vários outros perfumes ali de Clive Christian, por exemplo, que são cítricos aromáticos fantásticos. Aqui, realmente falando mais nesse aspecto de cítrico aromático e principalmente de perfumes que foquem no aspecto cítrico, tá? Esse é um perfume para quem gosta de cítrico. Cara, esse limão Amalfi, né, que tá aqui, é simplesmente a melhor nota de limão que eu já tive contato na minha vida. Cara, eu diria que isso aqui é superior até o limão, sabe? Se você pega um limão siciliano e cheira o limão siciliano, não é tão natural quanto o limão que tá aqui. Esse negócio aqui redefiniu realmente as minhas noções em relação à nota de limão na perfumaria, cara. É muito, muito, muito fidedigno, é muito bem feito, realmente um óleo essencial de muita qualidade. Um limão bem azedo, tá? Ele é bem ácido, bem azedo, bem vibrante. É um limão até cortante, inclusive. Já devo dizer aqui logo de cara que ele não é um perfume muito moderno. Ele é um perfume que, embora seja de 2006, né, não é também um perfume feito lá atrás. Ele tem um lado bem vintage, ele tem um lado de cítricos ali da década de 90, sabe, até de antes disso. Realmente tem um DNA um pouco mais maduro, um pouco mais vintage mesmo. Traz esse limão, cara, extremamente ácido, cortante, mas ao mesmo tempo com uma sutil doçura também, que logo se mistura com muito cipreste. Tá? O cipreste, para quem não sabe, é um tipo de pinheiro que na perfumaria ele vai trazer um aspecto, obviamente, verde, né? Ele vai trazer um aspecto folháceo verde, meio resinoso, e aqui quando eu trato de resinoso, no caso do cipreste, eu estou falando mais de uma resina, em termos de resina de árvore mesmo, né? Resina vegetal aqui. Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência, mas quando você pega um galho, né, ali um pedacinho de um pinheiro e quebra, ele solta um cheiro meio resinoso, um cheiro de resina
de árvore meio verde. É mais ou menos esse aspecto, sabe? Das folhas do pinheiro com esse aspecto resinoso verde. Se misturam muito bem com esse limão, trazendo um aspecto cítrico esverdeado, profundo. Cara, é maravilhoso. A qualidade de matérias-primas disso aqui é um negócio surreal, tá? De verdade. Então, assim, cítrico com esse aspecto verde resinoso, um aspecto que me lembra, inclusive, né, se eu pudesse trazer aqui algo figurativo para vocês, realmente seria esse aspecto verde, me lembra uma coisa meio de uma... Sabe as florestas do Canadá? Quando você está numa floresta fria, com aqueles mar de pinheiros, basicamente uma floresta inteira de pinheiros, aquele aspecto até meio musgoso. Eu acredito que inclusive tenha musgo de carvalho aqui, tá? Muito provavelmente deve ter um fundinho de musgo de carvalho, porque ele realmente me traz essa sensação de uma floresta úmida, meio musgosa. Não posso dizer com certeza porque não está listado, mas eu sinto aqui algo que me lembra algo musgoso. Temos o cedro, tá? Que aqui está muito presente também, que vai também reforçar, inclusive, o lado esverdeado do cipreste. Ele é um perfume muito verde, ao mesmo tempo que é muito cítrico, né? Talvez aqui eles tenham confundido esse aspecto verde, que é um verde amadeirado e não um verde aromático, com um aspecto aromático que normalmente vai trazer essas notas esverdeadas, tá? Então por isso talvez eles categorizem como um aromático amadeirado, mas enfim. Sinto bastante o cedro aqui, que ao mesmo tempo que traz esse aspecto verde, né, ele traz esse aspecto de uma madeira esverdeada, ele traz também aquele aspecto que eu já comentei aqui várias vezes, que é um aspecto de serragem, que algumas pessoas inclusive vão associar de repente a um lápis sendo apontado, alguma coisa desse tipo, sabe? Mas eu sinto realmente como se você estivesse numa madeireira e estivesse passando uma prancha de cedro numa serralheira, né? E tivesse voando aquele pó, aquelas partículas de cedro, né? Uma madeira meio empoeirada. Eu sinto bastante desse lado de uma madeira seca, empoeirada, meio polvorosa, como se fossem lascas ali de madeira. Temos o lado no que vai também trazer um lado também esverdeado. Então, assim, em resumo, cara, um cítrico muito porrada, um cítrico muito pesado, no sentido de ser, sabe, muito rústico esse cítrico, muito afiado, né, esse aspecto mais rústico, mais vintage de cítricos que a gente tinha, como eu falei, na década de 90 e até muito antes disso também. Com muita madeira, trazendo esse lado esverdeado, tá? E obviamente também esse lado do cedro que eu falei para vocês. Então assim, ele é um perfume simples, é um perfume que não te entrega muitas características, ele não evolui grandes coisas, né? Ele fica basicamente nisso. Obviamente os cítricos vão ser umas notas que vão reduzir um pouquinho, eles não vão sair. Isso que eu acho muito doido, o cítrico continua na pele muito tempo. Ele vai ficar cítrico até o final da vida, né? Mas esse cítrico ele começa a abaixar um pouquinho a intensidade e as madeiras, né, no caso o cedro e o cipreste, vão subindo até ficarem mais ou menos igualados ali, em potência com esse limão, com esse lado cítrico que o perfume apresenta. Então, assim, é um perfume simples, é um perfume que, em termos de cheiro, né, quando a gente trata em termos de notas, de mudanças de cheiro, ele não te entrega muitas informações, mas a qualidade disso é completamente fora da curva, cara. É o melhor cítrico que eu já senti na vida de muito longe. Tá? E aí a gente entra em relação à ocasião de uso e em relação a desempenho. Vamos primeiro tratar aqui das ocasiões de uso, tá? Que é algo que eu tenho um detalhezinho a falar. Porque muita gente, quando olha para um perfume cítrico, né, principalmente um perfume cítrico amadeirado, ele pensa, ok, é perfume para calor extremo.
Aqui não é, tá? Aqui a gente precisa ter um certo cuidado em relação ao uso desse perfume em calores extremos, em calores muito fortes, tá? Por quê? Ele é um perfume muito concentrado, se eu não me engano, cara, pelo menos uns, eu acho que são 40%, mas eu não posso dizer com certeza. É muito concentrado, é um extrato de parfum com muita qualidade, com muita carga tanto desse lado cítrico quanto do lado amadeirado, tá? Então, assim, a gente tem um perfume que é pesado para ser um perfume de calor, sabe? Por mais que ele seja um cítrico, por mais que ele seja refrescante, por mais que dê para você utilizar no calor, cara, sair no sol num calor de 40 graus com um perfume desse, eu acredito que vai dar ruim, tá? Então, assim, é um perfume para calor não tão absurdo. Se você for pegar um calor, for sair no sol, debaixo do sol 40 graus, eu não recomendo que você esteja com esse perfume, a não ser que sejam poucas borrifadas. E mesmo assim, evita, né? Mas assim, para você estar num local coberto, ali, tranquilinho, num dia um pouco mais quente e tal, tranquilíssimo, dá para você usar sem problema nenhum. Dá para ser uma assinatura, obviamente, desde que você não vá sair no sol debaixo de 40 graus, né? Na grande maior parte do tempo vai dar para você utilizar isso como assinatura, exceto, e aí é que é o ponto que eu queria falar, porque muita gente acha que perfume cítrico vai funcionar necessariamente por ser um perfume que obviamente é mais aberto, é um perfume mais versátil e tudo mais. Muita gente acha que perfume cítrico obrigatoriamente vai funcionar em academia ou em atividade física de maneira geral. Pelo amor de Deus, não utilizem Profumo Roma, não utilizem Aquaviva para atividade física. Vai desandar. E eu posso dizer isso porque eu fiz esse erro, tá? Fui pro Pilates um dia com esse perfume e deu ruim. O perfume dominou a sala, ficou extremamente forte ali, com o suor, né? Ele obviamente vai acender ainda mais. Então, cara, é um perfume muito potente para ser utilizado em atividade física. Não utilizem a Aquaviva Profumo Roma na academia ou para qualquer tipo de atividade física mais intensa, que vai dar ruim, tá? Pode até não dar ruim para as pessoas, até porque no Brasil o público em geral não tem muita informação, é um público realmente bem. Não levem isso como um desaforo, não levem isso como um xingamento, mas é um público ignorante em relação ao uso de perfumes. Então tem muita gente que utiliza perfume doce para academia, tem muita gente que utiliza perfumes que você fala, cara, não é possível que essa pessoa não esteja passando mal. Então, assim. Mas muitas vezes não é nem pelo outro. Muitas vezes até o outro aqui no Brasil não vai ter tanto problema, porque, como eu falei, é uma população, de maneira geral, muito sem informação a respeito desse tipo de coisa, que utiliza coisas que não tem nada a ver para certas ocasiões. E é por isso que a gente sempre cita ocasiões de uso, tá? Mas é muitas vezes até por você, cara. Eu, por exemplo, saí mal, assim, não fiquei passando mal, mas eu fiquei sufocado, sabe? Porque é um perfume muito forte, muito presente, que ficou pesado para esse tipo de ocasião. Então, para qualquer ocasião que não seja atividade física e que não seja você sair debaixo do sol de 40 graus, ele vai funcionar como assinatura. É um perfume muito bom para se você quiser utilizar um perfume cítrico para trabalho, principalmente trabalho em escritório, tá? Principalmente se você obviamente trabalha no escritório climatizado e um pouco mais amplo, porque se você ficar num local muito pequeno com um perfume muito forte desse, também pode desandar. A galera que você está atendendo, seja como advogado, seja como qualquer outro lado, pode se sentir incomodada. Então, desde que você esteja num local suficientemente amplo e climatizado, dá para utilizar sem problema nenhum, ou obviamente em dias não tão absurdamente quentes, dá para você utilizar sem problema nenhum para qualquer ocasião que seja, tá? Ele é um perfume cítrico que abarca ocasiões, inclusive, como eu falei, de trabalho, né, que sejam ocasiões ali mais sérias, né? Que a grande maioria dos cítricos, inclusive, eu acho que são, por um lado, um pouco mais de ocasiões mais de ocasiões onde você está de férias, né? Onde você está
sem ter tanto esse lado mais elegante, tanto esse lado mais sério. Aqui a gente tem de fato um cítrico sério, um cítrico para trabalho, um cítrico elegantíssimo. Tá? Um dos cítricos, provavelmente o cítrico mais elegante que eu já senti na vida, sendo bem sincero. E aqui de novo levando em conta de cítricos amadeirados, tá? Não de cítricos aromáticos. Em relação a desempenho, que é, acredito que o ponto principal da resenha, povo, é o cítrico mais potente que eu já tive contato na vida. Tá? Um cítrico durar 2 horas e meia de projeção alta, você entendeu? É esse nível de cítrico que a gente está falando. 2 horas e meia de projeção alta, com 5, 6 borrifadinhas ali. Tá? Não é um perfume para você morrer de dar borrifadas, embora ele seja um perfume cítrico. Ele vai sufocar se você borrifar demais. Cara, como eu falei, 2 horas e meia de projeção alta, e aqui, obviamente, projeção alta para um perfume cítrico, né? Quando a gente fala desse tipo de coisa, deve-se sempre levar em conta a estrutura da fragrância, qual que é a proposta. Obviamente que um perfume amadeirado, gourmand e tudo, quando a gente fala de projeção alta, a gente está falando de um outro nível de projeção alta, mas aqui para um cítrico ele tem sim projeção alta. E principalmente fixação, cara, é um monstro. Tá? Fixação acima de 11 horas, facilmente. Tá? Para um perfume cítrico é muita coisa. Se você está acostumado com perfumaria cítrica, você sabe. Principalmente cítricos de mais qualidade, né? O cítrico ele foge um pouco da regra de que perfumes com mais qualidade normalmente duram mais. Perfumes cítricos com muita qualidade normalmente vão durar menos, porque os óleos essenciais cítricos são mais voláteis. Aqui, por conta justamente, talvez, da concentração olfativa, né? Do fato dele ser um perfume com muita carga de óleo essencial, provavelmente acima de 40%. Com o lado amadeirado também, que vai reforçar esse lado da fixação, a gente tem um perfume cítrico que chegou a 11, 12 horas de fixação na minha pele. Tá? Gruda no osso. É muito potente e gruda no osso. Cara, com certeza absoluta, eu vou ter esse perfume em algum momento na coleção. Ele realmente me ganhou demais. É o meu cítrico número 1 atualmente. Diria até, inclusive, quando a gente coloca em comparação com perfumes cítricos aromáticos, tá? Que deixei para falar isso no final, mas eu acho que hoje ele é, de fato, o meu cítrico, em maneira geral, top 1 na coleção, superando inclusive Tony Iconic, embora Tony Iconic para mim seja outra obra-prima, tá? Eu amei esse perfume, a qualidade é muito assustadora, até mesmo para quem já está na perfumaria de nicho há bastante tempo, até mesmo para quem já conheceu casas de altíssimo luxo, de altíssimo nível. Isso aqui é diferente, tá? Isso aqui é outro patamar de perfume cítrico, de fato. Enfim, é isso, povo. Espero que vocês tenham gostado da resenha. Valeu, falou e até a próxima.